Graça e paz, irmãos. Motivo de muita alegria estarmos aqui nessa manhã, amém? Podemos ouvir a palavra do Senhor, podemos adorar o nosso Deus, o Deus que criou todas as coisas, que está no controle das nossas vidas, que está no controle das famílias aqui de Lavras, as famílias de Minas Gerais, as famílias do Brasil, amém? E do mundo. Deus está no controle. A Bíblia diz assim que Ele tem o trono dele acima do globo da terra. A Bíblia diz assim que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, é Deus de milagre, é Deus que pode curar, é Deus que pode restaurar, é Deus que pode salvar a sua casa, a sua família. Por isso eu convido você nessa manhã a colocar o seu coração diante do Senhor. Você que está na sua casa, você que está assistindo nesse momento, coloque o seu coração diante de Deus. Coloque a sua esperança, coloque aquilo que você está buscando, a alegria, a paz, a fé, coloque isso diante do Senhor, porque Ele tem poder para mudar. Nós vivemos momentos difíceis, momentos aos quais, o pastor já citou aqui, que nós não devemos focar neles. Nós devemos focar em Deus. Não é fácil, mas nós devemos buscar o Senhor, amém? Convido você, irmão e irmã, que está aqui nessa manhã, a se colocar sobre seus pés, abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Deus, Ele quer tocar o seu coração nessa manhã. Ele quer mexer aí dentro em algo que você está precisando, porque nós todos dependemos. Nós precisamos ser transformados, edificados. Nós precisamos ser transformados a cada dia nas nossas vidas. Versículo 14, amém? Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutisteis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Amém? Assim como você está, oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nessa manhã nós estamos aqui, Pai, Deus, para te adorar, te louvar. Nós entoamos louvores ao Senhor. Estamos agora, Pai, diante da Tua palavra poderosa, eficaz, que pode transformar, pode edificar. Ó Deus, a palavra que veio para abençoar nessa manhã. A palavra que veio, Senhor meu Deus, para trazer paz, para trazer amor, para trazer esperança. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a nossa vida ao Senhor. Nós apresentamos o nosso coração, a nossa casa, a nossa família. Nós apresentamos os lares de Lavras. Nós apresentamos a nossa nação diante do Senhor. Ó Deus, que a palavra do Senhor, Pai, venha alcançar todos aqueles que estão necessitados. É o que te pedimos, Pai, é o que te glorificamos por mais esse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Pode se assentar, amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor, aleluias. Irmãos, a palavra a qual acabamos de ler, ela nos leva a entender
que existem, né, pessoas envolvidas nesse trecho ao qual a Bíblia nos ensina que Jesus estava ali naquele momento, os discípulos estavam ali naquele momento, mas outros dois personagens estavam ali naquele momento. Um deles era os escribas, o outro era a multidão. Então nós temos os escribas, a multidão, nós temos os discípulos, nós temos um homem necessitado e nós temos Jesus. E nós temos os escribas representando aqueles que não têm fé, aqueles que estão preparados para poder corromper ou para poder bater de frente com aquilo que Deus está para fazer. Os escribas representam um povo que eles não têm necessidade de Deus, eles têm uma visão própria, uma visão ao qual a Bíblia revela para nós que eles criam um sistema muito complicado de ensinamento e o sistema deles mais confunde do que abençoa. Esses eram os escribas, também os fariseus que estavam junto com eles. Os fariseus também faziam parte dessa turma, né? Ora eles estavam juntos, né? Os escribas, os fariseus e os saduceus. Existiam alguns povos, alguns personagens envolvidos naquele momento e eles representam aquilo que vai contra a obra de Deus. Todos os momentos que Jesus chegava para pregar a palavra, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles se uniam para poder bater de frente com Jesus, para que não deixar que o propósito de Deus acontecesse com aquele povo. Esses eram os escribas. Em Mateus capítulo 15, versículo 2, nós vemos que os escribas, eles criam o quê? Eles criam um ensinamento todo confuso para confundir os povos. E aí no Mateus 23, Jesus nos ensina aí, e Jesus exorta eles a respeito do que eles fazem. Mateus 23, a partir do versículo 4 até o 7, Jesus diz assim: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Esses são os escribas. Versículo 7. As saudações nas praças que eles amam, e os serem chamados de mestres pelos homens. Esses são os escribas. Aí esses homens, eles estão batendo de frente com Jesus mais uma vez. Eles estão ali naquele momento, batendo de frente com os discípulos, e batendo de frente com a obra de Deus que está para ser feita na vida daquelas pessoas. Esses são os escribas. E aí nós temos que tomar cuidado, fiz questão de anotar aqui, que nós não podemos fazer como esses escribas. Os escribas, eles falavam as coisas que tinha que fazer, mas eles não faziam. Os escribas representam aquelas pessoas nos dias de hoje que falam de coisas que têm que ser feitas, mas não fazem. Os escribas representam aqueles que profetizam coisas hoje em dia, mas não fazem. Os escribas representam aqueles que ora estão profetizando uma coisa e depois estão mudando de opinião, estão fazendo outra. Esses são os escribas. Os escribas representam o nosso governo, os políticos corruptos, aqueles que falam coisas, aqueles que fazem coisas, aqueles que batem contra o sistema de Deus, contra a obra de Deus, aqueles que estão a favor do sistema do homem, aqueles que fazem coisas somente para poder agradar o homem. Esses são os escribas, os homens que batiam de frente com Jesus, os homens que confundiam Jesus, os que queriam confundir o povo de Jesus, os homens que estavam ali para confundir a multidão, para fazer com que a multidão olhasse para eles, para confundir. Ora Jesus falava uma coisa, a multidão ouvia. Ora eles falavam outras coisas, a multidão também ouvia. Esses eram os escribas, preparados para bater de frente com a obra de Deus. Nós vivemos o tempo onde os escribas ainda estão por aí. Os escribas ainda estão aí na mídia, confundindo a cabeça do povo de Deus, confundindo a multidão, querendo confundir os discípulos. Esses são os escribas. Lá em Mateus 26, 57, a Bíblia revela para nós que os escribas fizeram parte daqueles que crucificaram Jesus. Então eles são aqueles que batem de frente com a obra de Deus. Aleluia. O foco dos escribas está em exigir dos outros o que eles deveriam fazer. Quando nós exigimos das pessoas que elas façam algo que nós não fazemos, nós somos como os escribas.
Quando nós dizemos coisas que devem ser feitas, que talvez Deus colocou no meu coração, mas depois eu mudei de opinião, contrário àquilo que eu disse a primeira vez, isso é um comportamento de escriba. A Bíblia nos revela que nós temos que ter o nosso comportamento e a nossa posição diante de Deus. A Bíblia revela para nós que nós não vamos ficar tranquilos sem ter que tomar decisões. A Bíblia não revela para nós em nenhum momento que nós vamos viver uma vida tranquila sem tomar nenhuma decisão, sem tomar nenhuma posição. Pelo contrário, Jesus diz assim para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. A Bíblia revela para nós que Jesus fala assim: não é possível servir a dois senhores, ou há de servir a um e agradar a ele, ou há de servir ao outro e agradar ao outro. É impossível agradar os escribas e agradar a Deus. Aí a Bíblia revela para nós que tem um outro personagem representado nesse episódio: a multidão, o povo. A Bíblia nos revela que Jesus está a todo momento cuidando do povo, ensinando o povo, pregando para o povo, pregando para a multidão. A Bíblia revela assim que os escribas, eles andavam junto com o povo, junto com a multidão. Então você pode ter certeza que toda vez que a multidão estiver reunida, no meio da multidão também vai ter escribas. Vão ter pessoas que estão ali querendo aprender, mas ainda não sabem. Vão ter pessoas ali procurando a bênção, somente a bênção, precisando ver um milagre, precisando ver algo para a fé delas ser edificada. E Jesus nos ensina que nós devemos ensinar, nós devemos pregar para a multidão. A Bíblia nos ensina que nós devemos bater de frente contra o sistema, contra os escribas. Jesus nos ensina que nós devemos ter o caráter dele, nós devemos ser como ele. Então, se nós devemos ser como ele, e ele bateu de frente com o sistema, de frente contra os escribas, nós temos que bater de frente contra os escribas. Jesus nos ensina a forma como nós devemos bater de frente contra o sistema, de frente contra os escribas. É através da palavra. Você está aqui nessa manhã porque um dia alguém pregou a palavra para você. Você está aqui nessa manhã porque um dia Jesus ensinou a palavra. Um dia Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus, está à direita do Pai. O propósito de Deus foi concluído nessa terra. Jesus deixou o Espírito Santo para te convencer do pecado, do juízo de Deus. E você está aqui nessa manhã. Você está vendo aí da sua casa esse culto, porque um dia Jesus preparou a palavra para estar aqui. A palavra de Deus, ela é a verdade. Em João 8,32 a Bíblia diz assim: conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a única que liberta. Então Jesus ensina que a maneira de ensinar a multidão, a maneira de se comportar diante da multidão, do povo, é através da palavra. A maneira de combater os escribas, a maneira de combater o sistema que vem contra a obra de Deus, é através da palavra. A palavra é o caminho. A palavra é a vida. Jesus ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a palavra de Deus, é Jesus. Aleluias. A multidão é surpreendida por Jesus, verso 15. Olha só que interessante. A multidão estava ali naquele momento, né, no mover, no oba-oba, vai acontecer, não vai acontecer, aquele povo lá segue um Jesus que nós temos ouvido falar, ele faz milagres, a gente quer ver mais um milagre, nós estamos com fome, vamos lá que aquele Jesus faz milagre, ele transforma, ele multiplica os pães, vamos lá porque ele vai nos alimentar. A multidão está atrás dos milagres. E aqui não é diferente, aqui a multidão está atrás do milagre, está atrás daquilo que está para acontecer. E aí Jesus ensina a nós o seguinte, a multidão é surpreendida por Jesus. Interessante, porque a multidão é surpreendida, a multidão fica surpresa, mas os discípulos não ficam surpresos. Os discípulos já estavam à espera de Jesus. Os discípulos conheciam a Jesus. Mas nós vamos falar dos discípulos daqui a pouco. O foco da multidão está no que Jesus vai fazer. A multidão deve ser guiada e ensinada. Salmo 42, verso 4. A multidão, no meio da multidão, louvamos a Deus. Salmo 149, versículo 30. A multidão, ela tem um papel importante. É um papel onde nós devemos pregar a palavra.
A oportunidade atual a qual você tem vivido, talvez você ainda não se atentou para ela, mas não é a oportunidade para você somente ficar dentro da sua casa. Fique em casa, hashtag fique em casa, hashtag use a máscara, hashtag respeite os decretos. A Bíblia nos ensina que nós devemos bater de frente contra os decretos deste mundo. Os decretos deste mundo, eles não significam nada para Deus. Alguns têm dito nos dias de hoje, ora falam, ora não falam, respeite as autoridades, porque as autoridades são instituídas por Deus, mas toda vez que uma autoridade, um sistema, bate contra a obra de Deus, o que a palavra nos ensina é que nós devemos bater de frente contra o sistema através da palavra. A palavra exorta, a palavra ensina, a palavra toca, transforma. Se nós pararmos de pregar a palavra, a multidão não vai ser ensinada. Se nós pararmos de pregar a palavra, os escribas vão convencer a multidão. Estava eu vindo hoje para o culto nessa manhã, e passando pelas ruas, no caminho aqui para a igreja, olhando nas ruas, em cada esquina, nas ruas. Estava vendo na internet esses dias, fique em casa, use a máscara. O fato de usar máscara não é o problema, o fato de usar máscara é de proteção. O problema é aquilo que os escribas, aquilo que a mídia, aquilo que o sistema está fazendo na vida das pessoas. Quando na verdade a igreja era para estar pregando o evangelho, e as pessoas na rua adorando a Deus, glorificando a Deus. Você vê a mídia falando, fique em casa, e o povo ficando em casa. Você vê a mídia falando, use máscara na rua, dentro da sua casa, dentro do carro, dentro da igreja, e o povo está alinhadinho, usando a máscara na rua, dentro de casa e dentro da igreja. Mas e a palavra? Mas e o povo na rua adorando a Deus? E o povo na casa buscando a Deus? O pastor falou algo interessante aqui, que se a igreja parar de se reunir, nós como igreja, não o templo, mas se nós como igreja pararmos de reunir, a multidão morre, os escribas avançam, o sistema avança. E a palavra de Deus diz assim, que 2 Pedro, se eu não me engano 2,9, diz assim Jesus, que nosso Deus é longânimo, Ele quer que nenhum se perca. Nenhum se perca. Então quando eu vinha para cá, eu via que um monte de pessoa na rua, usando máscara, na esquina, na rua, não tinha ninguém perto delas, elas estavam sozinhas, na esquina, com máscara. Eu pensei assim, se o evangelho tivesse surtindo efeito do jeito que a mídia está fazendo, essas pessoas estariam com a Bíblia na esquina, evangelizando na esquina, elas não estariam de máscara na esquina. Elas poderiam até estar de máscara, mas elas estariam evangelizando na esquina. Mas eu passei e elas não estavam. Elas estavam nas ruas usando máscara, se protegendo. Aí eu vi que na ingenuidade elas estavam sozinhas, então não tinha por que usar máscara. Porque a máscara veio para proteger quando você está perto de outras pessoas. Quando você está na rua sozinho, pelo ar, você não tem problema, você não precisaria usar máscara. Mas as pessoas estão na rua usando máscara. Outro dia eu vi um vídeo na internet que pessoas estavam dentro de um ônibus cheio de pessoas com máscara. E tinha uma pessoa que estava desesperada para entrar no ônibus sem máscara. Tinha um rapaz na porta do ônibus que estava chutando aquela mulher. Ele estava com o pé no rosto daquela mulher. Escriba e sistema está ensinando o povo, a multidão. É momento onde nós devemos nos levantar como cristãos. É momento onde nós devemos nos levantar como imagem e semelhança do Senhor, para poder pregar esse evangelho, para poder pregar essa palavra de poder, para que essas pessoas sejam ensinadas, pessoas não sejam desobedientes, mas sejam ensinadas, que a prioridade é Deus na vida delas. Aleluias. Jesus ensina a multidão. Jesus não se submete à multidão. Jesus não se submete ao governo. Jesus não se submete aos decretos daquele povo, não. Não. O decreto dizia assim, Jesus, nós vamos te matar. Jesus, não é a hora. O decreto do povo era assim, ó, Jesus, você tem que fazer isso. Jesus não fazia. Jesus, você tem que entrar na sinagoga e você tem que falar de acordo com a lei de Moisés, do jeito que nós seguimos. Jesus se levanta naquela sinagoga e diz para eles, hoje está cumprido, se cumpriu aquilo que está escrito aqui. O povo fica indignado, começa a perseguir Jesus.
Começa a perseguir ele, por quê? Porque eles não concordam. Aí entra algo importante. O sistema vai tentar te convencer a idolatrar aquilo que ele tem ensinado. Lá no livro de Daniel nós vemos isso. Quando Nabucodonosor levanta uma estátua de todo tamanho, uma estátua de ouro. E ele declara, para aquele povo e cria um decreto. Vocês todos vão estar agora diante da estátua. E quando a harpa, quando os saltérios, quando todos os instrumentos terminarem de entoar o som, todo mundo, sem exceção, vai se dobrar diante da estátua. A Bíblia nos revela lá em Daniel capítulo 2 ou 3, que aquele povo se levanta, aquele povo olha para a estátua, quando termina de entoar aquela música, todos se abaixam, todos se ajoelham, exceto 3 homens. 3 homens que Nabucodonosor tinha ensinado, tinha levado para dentro do templo dele, lá para dentro do reinado dele, tinha tentado fazer uma lavagem cerebral na cabeça deles, mas o que Deus tinha feito no coração daqueles homens não foi transformado. O que Deus fez no coração daqueles homens não pôde ser transformado. A multidão não convenceu aqueles homens. O decreto do Nabucodonosor não convenceu aqueles homens. Aqueles homens permanecem de pé diante daquela idolatria que estava sendo feita. Eles vão de contra o sistema. Eles não ficam falando a favor do sistema. Eles não ficam pregando o sistema. Eles não ficam na roda falando do que o sistema está fazendo, não. Eles vão contra o sistema. Eles não se abaixam. Aí talvez você pense assim, mas eles foram insubordinados. Mas aquela instituição, aquela liderança foi instituída por Deus, Nabucodonosor, então eles deveriam ter obedecido ao rei. Não, o rei estava contra Deus, estava contra a obra de Deus. Toda vez que alguma instituição se levanta contra a obra daquele que criou ela não está a favor do Criador. Então nós não devemos nos sujeitar a ela, respeitar ela. Nós devemos pregar a palavra para ela. Nós devemos ensinar ela. Nós devemos ir para a Bíblia, ensinar. Aleluias. Outra figura, outro personagem que entra nesse texto. Os discípulos. Os discípulos têm um papel importantíssimo. Caráter de Cristo no meio da multidão. Nós somos caráter de Cristo no meio da multidão para ensinar a multidão. Talvez você não vai pregar a palavra diretamente para a multidão, mas você vai ser um exemplo de atitude para a multidão. Talvez a pessoa que está com medo neste momento, está passando por essa crise, por essa dificuldade, ela já perdeu a esperança no coração dela. O discípulo vai passar a esperança para ela de novo. O discípulo vai resplandecer a luz, vai ser luz na terra, sal. O discípulo ele está para poder ensinar. No verso 14 diz assim que os discípulos são perseguidos. Discípulo, ele não vive uma vida tranquila, sem ter que tomar decisões, uma vida pacata, concordando com tudo, não. O discípulo vai divergir opinião. O discípulo vai ver aquilo que está errado, no momento errado. O discípulo vai tomar uma posição, ele vai assumir uma posição. O discípulo ele não fica em cima do muro. A multidão fica em cima do muro. Os escribas talvez fiquem em cima do muro, mas o discípulo não. O discípulo ele já escolheu um lado. O discípulo ele já escolheu qual é o lado dele, a igreja do Senhor. Aqui os discípulos representam a igreja para nós no dia de hoje. A igreja ela não se submete ao mundo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, a palavra do Senhor nos fala o seguinte: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Se você ver esse verso aqui, não tem nada dizendo sujeitai-vos ao mundo. Não tem nada nesse versículo dizendo assim, coloque pessoas sujeitas ao sistema. Não. O que tem aqui é sujeitai a terra a você, sujeitai-a. Então nós não devemos temer. Nós devemos buscar a Deus e exercer a nossa autoridade com o caráter de Cristo. Esses são os discípulos. Aleluias. Os discípulos estão aguardando o retorno de Cristo. Os discípulos estão ali
talvez ao pé do monte, talvez naquele lugar ali, esperando Cristo voltar. Os discípulos, versículo 14, versículo 18, diz assim que: e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Discípulos vão ter dificuldades, discípulos vão aprender, discípulos necessitam de Jesus para ensinar. Discípulos não vão conseguir fazer tudo na hora que eles precisarem, se Jesus não estiver ensinando eles. Aqui são os discípulos, é a igreja unida. Os discípulos representam aqui a igreja unida. Mesmo nos momentos difíceis, estão perto e não desistem. Discípulo não desiste. Discípulo pode vir pandemia, pode vir vírus, pode vir o que for. Discípulo não para. Discípulo continua representando o caráter de Cristo. Discípulo não fica levando uma vida tranquila, respeitando o sistema, sendo levado pelo sistema, não. Discípulo não leva, de acordo com a política, de acordo com esse sistema corrupto que tem aí, não. Discípulo ouve a palavra. Discípulo segue a palavra. Discípulo não briga, não diverge opinião no sentido de confronto pessoal, não. Discípulo prega a palavra. Discípulo exorta na palavra. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Aleluias. E os discípulos aprendem com o erro. Discípulo aprende com o erro. Discípulo, quando ele erra, ele pede perdão. Discípulo, quando ele fere, ele pede perdão. Discípulo tem um caráter de pedir perdão, um caráter de perdoar. Discípulo perdoa. Discípulo não guarda mágoa. Aquele que guarda mágoa ainda não é discípulo. Aquele que tem o comportamento de mágoa, de ferida, aquele que vive em acordo da ferida, de acordo com a ferida que foi feita no passado, aquele que vive de passado, aquele não é discípulo. A Bíblia nos ensina que aquele que vive de passado não é discípulo, porque ainda não representa o caráter de Jesus. O Jesus que nós servimos, Ele quer que você viva o hoje com a esperança do retorno dele no amanhã. Aleluias. Esse é o Jesus, é o Deus que nós servimos. Então, se você está na sua casa, você está com o seu coração machucado, você está necessitado de pedir perdão para alguém, ou você acha que alguém te feriu e você ainda não liberou perdão para ela, esse é o momento de você se tornar discípulo. Esse é o momento de você tornar igreja. Aleluias. Agora nós temos um outro responsável por tudo isso que aconteceu aqui. O pai necessitado. O pai do jovem necessitado. Tudo que aconteceu até agora, todo mover, todo propósito, acontece por causa daquele pai e daquele menino. Aquele que não conhece, aquele que está no meio da multidão. Mas o verso 17 diz para nós assim: um dentre a multidão respondeu: mestre. Um dentre a multidão. É o necessitado, é o ferido, é o aflito, é você que está na sua casa ouvindo essa palavra, é a sua família, é alguém que está necessitado de Jesus nesse momento. É o que esse pai do jovem representa na palavra. É um dentre a multidão, necessitado, desesperado por Jesus. E aquele que está necessitado, desesperado por Jesus, ele se levanta no meio da multidão. Nós vemos algo interessante. A multidão está toda ali, surpresa com a presença de Jesus. Mas aquele necessitado não quer nem saber com a surpresa, ele quer saber da necessidade. Ele está precisando de Jesus, ele está clamando por Jesus. Então ele levanta a mão para Jesus. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos levantar a mão no momento de necessidade. A palavra de Deus nos ensina que nós temos alguém sempre disposto a nos dar a mão quando nós levantamos a mão nos momentos de necessidade. É Jesus. Um dia você estava tão necessitado que você levantou a mão, igual esse pai do jovem, e Jesus ergueu as mãos e pegou na sua mão. É Ele. É Ele que pode transformar a sua vida, é Ele que pode curar essa ferida, é Ele que pode mudar essa situação, é Ele que pode mudar isso que você está vendo. Talvez você está enxergando esse momento de desespero, momento de desânimo, momento de
perda, momento de fracasso, momento de enfermidade, mas Jesus te convida nessa manhã, levanta as mãos que eu estou aqui. Aleluias. Mateus 28, verso 11 diz, Mateus 11, verso 28 diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus falou isso para nós. Então Ele cumpre, Ele é fiel. Se você tem alguém na sua família que está desesperado nesse momento, precisando de uma palavra, ei, leve a palavra de Jesus para ele. Aleluias. Outra característica desse pai: tentou de tudo até encontrar com Jesus, e foi o que mudou a vida dele. Ei, nós vamos encontrar pessoas que já tentou de tudo, pessoas que já fracassaram em tudo, pessoas que perderam a esperança em tudo, pessoas que já passaram por todo tipo de dificuldade, pessoas que estão feridas, pessoas que estão ali à beira do caminho, pensando em suicídio, pensando em desistir de tudo, pensando em abandonar as famílias. Mas Jesus nos ensina, como caráter de Cristo, que essa pessoa, ela pode ser alcançada pela palavra. Aleluias. Jesus mandou uma palavra para aquele homem. Jesus mandou uma palavra. E a palavra que Jesus mandou não foi diretamente para aquele homem, foi para os fariseus, foi para os escribas. Jesus fala para eles assim no verso 15. E logo, verso 16, então ele interpelou os escribas, Jesus confrontando os escribas. Que é que discutieis com eles? O que vocês estão aí colocando eles no canto aí, provando eles? O que eles têm com vocês? Jesus confrontando o sistema, Jesus cuidando dos discípulos, Jesus cuidando da igreja. Ei, irmãos, você está aqui nessa manhã porque Jesus está no controle de todas as coisas. Ei, se você tem algo que você não está dando conta, aqui Jesus está interpelando, Jesus está tomando a frente por você. Talvez tenha uma batalha que você já tentou assumir, mas você viu que você não dá conta. Ei, você não dá conta mesmo, mas Jesus pode. Jesus, Ele te protege. Jesus, ele acalma a tempestade. A Bíblia nos revela que quando os discípulos estavam naquela tempestade, o vento estava para tombar o barco. Ei, Jesus estava lá no barco. Jesus estava lá com eles, mas o vento estava balançando o barco. O barco não parou de balançar só porque Jesus estava no barco, não. O barco parou de balançar, a coisa mudou de situação na hora que o discípulo levantou a mão e falou: mestre, nós estamos com dificuldade. Mestre, não te importa que pereçamos. E Jesus se levantou, uma ordem foi dada àquela tempestade e o barco parou de balançar. Aleluia. Talvez está balançando algo na sua vida, talvez está balançando algo na sua casa. Você não sabe o que está acontecendo. Você está olhando para a tempestade. Tire o olho da tempestade. Olhe para Jesus que está no barco. Tire o olho da tempestade. Olhe para Jesus que está ao alcance de um clamor, de uma voz. Assim como aquele cego: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus alcançou a vida dele. Aleluias. Jesus, Ele ouve. Se nós clamarmos, Jesus, Ele ouve. Livro de Jeremias, Jesus nos ensina através da palavra: clama a mim e eu responder-te-ei. Aleluias. Agora entra uma coisa muito importante do discipulado de Jesus. E é maravilhoso, porque eu amo isso. Quando Jesus agora começa a entrar na vida daquele homem. Jesus agora começa a ver a necessidade daquele homem. Jesus agora começa a trabalhar na vida daquele homem. Veja que Jesus já começou a trabalhar na vida de um monte de pessoas. Jesus agora trabalhou na vida dos escribas, chamando a atenção deles: ei, vocês estão errados. Jesus agora, ele já fez, chamou a atenção até dos discípulos, quando ele fala para eles assim: vocês não têm fé? Até quando estarei convosco? E agora Jesus vai trabalhar na vida daquele que é o foco nesse momento, na vida do pai do menino. Olha o que Jesus fala para ele. Jesus entra na vida dele, e a partir do verso 21 nós vemos, Jesus pergunta para ele, perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai do menino respondeu: desde a infância. Jesus agora começa a fazer parte da vida daquele homem. Jesus agora começa a se preocupar com a vida daquele homem. Jesus se importa com a sua vida, meu irmão, minha irmã. Jesus se importa com isso que você está vivendo. São muitas coisas que estão acontecendo, talvez deixe a gente confuso em alguns momentos. Você não sabe para qual lado vai, mas Jesus se importa com a sua vida.
Jesus, ele tem um plano perfeito para a sua vida. Jesus, ele se importa por esse que está na beira do caminho. Jesus se importa por esse que está nos hospitais. Talvez você tenha ouvido falar que Jesus abandonou. Jesus está fazendo silêncio para essa terra. Houve um silêncio de aparentemente 400 anos antes dos evangelhos. Mas a Bíblia não revela que Jesus ia ficar no silêncio e abandonar a humanidade. Não, pelo contrário. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluias. Aleluias. Bastou uma levantar de mão e dizer: eis, estou aqui necessitado. Eis, estou aqui, meu filho precisa da sua ajuda. Aleluias. Talvez você conhece alguém que está tão necessitado, mas você não sabe o que ele deve fazer, você não sabe qual palavra você deve levar a ele. A palavra dessa manhã nos ensina: basta ele levantar as mãos e clamar. Basta ele levantar as mãos e clamar, que Jesus está de braços abertos para ouvir. Aleluias. Jesus agora começa a fazer parte da vida daquele homem. Jesus agora começou a entender a necessidade daquele homem. O verso 22, o homem começa a explanar, detalhar para Jesus aquilo que ele está passando. Aqui a Bíblia nos ensina que nós devemos falar com Jesus, nós devemos orar a Jesus, nós devemos explicitar a Jesus, falar para Ele, expor, externar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos sentindo. Aquele homem rasga o coração para Jesus. Aquele homem necessitado no momento de necessidade. A única esperança para ele é Jesus, porque ele já tinha ido nos discípulos. Talvez ele já tinha ido nos escribas. Ninguém pôde ajudar ele. Mas quando Jesus chegou, a situação foi transformada. Quando Jesus chegou, quando Jesus chega, não importa quantas dificuldades, quantas tentativas, mas quando Jesus chega, vai ser transformado. Quando Jesus entra, vai mudar. Quando Jesus toca, vai mudar. Aleluias. A vida daquele homem foi abalada, foi tocada no verso 22. E aí ele começa a rasgar o coração para Jesus. Ele rasga o coração, se entrega a Jesus. Mas algo interessante acontece naquele momento. Mesmo vendo o mestre, mesmo chamando Jesus de mestre, mesmo no momento de necessidade buscando Jesus, agora aqui no verso 22, nós vemos que aquele homem faz algo que nos leva a entender que a fé dele não estava totalmente em Jesus. Aleluias. Verso 22 ele diz assim: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, aleluias, se tu pode alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Olha o comportamento desse homem. No momento de necessidade, ele clama a Jesus. No momento de necessidade, ele busca Jesus. Mas quando ele vê que Jesus já está vindo, agora a fé dele é abalada e ele não crê mais que Jesus pode fazer. Quantos de nós, irmãos, passamos por esse momento? Quantas pessoas estão passando por isso nesse momento? Buscou Jesus no momento de necessidade. Jesus entra na vida da pessoa, assim como entrou na vida daquele homem. Rasga o coração para Jesus, se entrega na presença de Jesus. Mas quando é para crer naquilo que Jesus faz, quando é para crer naquilo que está escrito no livro de Marcos, capítulo 15 ou 16, que diz assim: sinais acompanharão aqueles que crerem, em meu nome expelirão demônios, e falarão novas línguas, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E nesse momento a pessoa não acredita. Aquele homem está passando por essa mesma dificuldade, a falta de fé. E aí uma coisa interessante que acontece na vida daquele homem no momento da falta de fé dele, sabe o que ele faz? Ele questiona Jesus. Comportamento de homem sem fé. Necessidade, busca Jesus. Parou a necessidade, já tem certeza que algo está acontecendo, que Jesus talvez vai cuidar? Então entrega para Jesus, mas não crê mais naquilo que Jesus pode fazer. Quantos de nós, quantas pessoas têm vivido isso? Quando a palavra nos ensina assim que sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem.
Aquele homem joga uma batata quente nas mãos do Senhor Jesus. Ele joga o problema dele nas mãos do Senhor Jesus. Essa é uma outra característica também que nós temos que tomar cuidado. Às vezes a responsabilidade está em nós, apenas crer, apenas levantar a mão, apenas caminhar, apenas marchar, apenas fechar os olhos e crer que Jesus está na frente, está no controle. Mas muitas das vezes questionamos o Senhor Jesus. Aí Jesus, com muito carinho, muita sabedoria, chega para aquele homem agora e ensina ele. Continua trabalhando na vida dele. O verso 23, Jesus responde para ele assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Aleluias. Agora Jesus pega aquela batata quente e joga na mão do homem de novo. Joga na mão daquele pai necessitado, clamando ele novamente, e fala assim: ei, a responsabilidade é sua. Ei, esse jovem está possesso desse jeito porque antes você não entendia, mas agora que eu acabei de chegar, você crê. Se você crê, ele vai ser liberto. Aleluias. Se você crê, isso que você está passando pode mudar. Se você crê e buscar o Senhor Jesus, essa situação ela pode ser transformada. Se você crê. Agora Jesus, ele dá uma responsabilidade para aquele homem. Talvez um homem naquele momento podia pegar o filho dele e ir embora, e perder a bênção dele, perder o milagre na vida do filho dele. Mas aquele homem que já tinha sido tocado, começado a ser trabalhado por Jesus. Ei, aqui a palavra começa a nos ensinar novamente. Ei, aquele que é tocado por Jesus, aquele que é ensinado por Jesus, aquele que começou a ser trabalhado por Jesus, o comportamento dele é diferente. O comportamento não é um comportamento de abandonar, de retroceder, né? O comportamento dele é um comportamento de arrependimento. Aleluias. Olha o verso 24, o que aquele homem fala. Esse homem nos ensina profundamente através do que Jesus está fazendo na vida dele. O verso 24, ele diz assim: imediatamente o homem do menino exclamou com lágrimas, eu creio. Aleluias. Eu creio, Jesus, eu creio no que o Senhor vai fazer, eu creio, não importa o que aconteça, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Olha o que esse homem nos ensina, a humildade. Olha o que esse homem nos ensina, a necessidade. Olha o que esse homem nos ensina, a caminhada. Olha o que esse homem nos ensina, o aprendizado. Olha o que esse homem nos ensina no comportamento. Jesus tinha tocado na vida daquele homem, já tinha entrado no coração dele, quando Jesus lançou a palavra. Jesus lançou uma palavra. Jesus lançou um comentário. Jesus já entrou no coração daquele homem, já começou a transformar o caráter, as atitudes daquele homem. Toda vez que Jesus entra no nosso coração, que nós abrimos o coração para o Senhor Jesus, há uma transformação de caráter. Aleluias. E quando há uma transformação de caráter, a Bíblia nos ensina que agora nós andamos através de resplandecer a imagem de Cristo Jesus. Através do caráter que Jesus transformou, agora eu não vou mais andar de acordo com o sistema, eu não vou ser movido de acordo com o sistema, eu não vou ser tratado mais como alguém que é levado pela multidão, não. Agora o caráter de Cristo está na minha vida, e agora a minha vida agora é exemplo para outras pessoas. Então, se a minha vida é exemplo para outras pessoas, eu não posso andar cambaleando de um lado para o outro, eu tenho que ter constância. Se a minha vida é como o caráter de Cristo, eu não posso mais desanimar, eu não posso mais retroceder, eu não posso mais ter esperança nesse mundo, porque a Bíblia me ensina que nós somos como forasteiros em terra estranha, passando de passagem. Então, se você já entregou sua vida para Jesus, saiba que este mundo, ele não tem nada de bom para te oferecer, não tem a sua esperança nesse mundo. Viva a vida que Cristo te deu nesse mundo, mas viva a vida conforme o caráter que Ele entregou e colocou dentro de você. Aleluias. Aleluias. Esse homem foi transformado por Jesus. E ele só pôde ser transformado porque ele se sujeitou aos ensinamentos da palavra de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. E esse homem nos ensina, né? Jesus e os discípulos aqui, no contexto, eles nos ensinam algo impressionante. Persevere. Persevere e não pare. Persevere.
Lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 12, diz assim: os santos permanecem fiéis a Jesus. Nós permanecemos fiéis àquele que nos ensinou, àquele que nos alcançou. Não é um sistema que vai nos corromper. Não é um ensinamento de escriba, de político que vai nos corromper. Não, esses ensinamentos eles só servem a nível de conhecimento. Mas o que já foi plantado dentro de nós, a semente que foi lançada, essa é a semente que vai germinar, vai crescer, e o caráter de Cristo é o que vai resplandecer. Persevere, persevere. Gálatas capítulo 6, verso 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Persevere. Tem pandemia? Persevere. Tem que usar máscara? Persevere na palavra. Tem que se comportar de acordo com o que o povo está dizendo no meio do seu trabalho, no meio da multidão? Não tem problema. Persevere. Brilhe. A Bíblia diz assim que nós devemos ser diferentes. Nós devemos brilhar. Se você está com dificuldade nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, de se comportar como caráter de Cristo, persevere na palavra. É a palavra que vai fazer. Eu e você, nós não temos condições por nós mesmos de fazer nada, mas a palavra de Deus, ela pode mudar tudo. Então pregue a palavra, fale desse amor, fale desse amor. Lá em Romanos capítulo 5, verso 3 e 5, Deus nos ensina algo impressionante. Aleluias. Capítulo 5, verso 3, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Persevere. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Olha que ensinamento precioso. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluias. Deus nos deu direito, outorgou. Deus já selou. E Ele falou assim: é necessário que eu vá, porque Ele vai vir, o Espírito Santo de Deus. O caráter de Cristo, ele só pode ser resplandecido se o Espírito Santo de Deus estiver na sua vida, com você, andando ao seu lado. Esse é o caráter de Jesus, o Espírito Santo. E a última coisa, para a gente fechar aqui: tenha fé. Persevere e tenha fé. Não deixe a sua fé ser abalada. Não deixe a sua fé ser produzida com base naquilo que você vê, naquilo que você está vendo acontecer, naquilo que você está vendo como resultado. Não, a sua fé está naquilo que não se vê. Ela deve estar naquilo que não se vê. A Bíblia diz assim em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então ouça a palavra. Leia a palavra, estude a palavra. A sua fé ela é alimentada pela palavra. Aleluias. E o último versículo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz assim: vivemos pela fé e não pelo que vemos. Aleluias. Glorificamos a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Aleluias. Convido você a ficar de pé, amém? Convido você a ficar de pé. E nós vamos adorar o Senhor, enquanto o nosso irmão amado vai tocar o instrumento aqui, vai cantar um louvor. Eu convido você que está na sua casa, assistindo esse momento, a palavra, ouvindo a palavra, que você coloque seu coração diante do Senhor. Que essa palavra venha transformar a sua vida, venha colocar o caráter de Cristo na sua vida. Venha abrir o seu coração para que o Espírito Santo entre, para que o Espírito Santo ele limpe aquilo que está sujo, aquilo que tem provocado tristeza, rancor, mágoa, aquilo que tem tirado a paz, a alegria do seu coração. O Espírito Santo ele pode mudar. O Espírito Santo ele tem o poder para entrar, para transformar, se você abrir o seu coração. Então eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. Coloque as mãos no seu coração e eleve seu pensamento, eleve sua necessidade, assim como aquele pai daquele menino.
necessitado, elevou os braços e clamou ao Senhor Jesus, eleve suas mãos nesse momento e peça a Jesus para começar a trabalhar na sua vida. Peça ao Senhor Jesus para começar a trabalhar nessa situação, essa vida que talvez você está passando, essa dificuldade, e ela pode ser transformada através da sua fé. Jesus, ele retorna a responsabilidade para aquele homem. Jesus retorna a responsabilidade do problema para aquele homem. Aquele homem começa a entender que tudo pode mudar, tudo pode acontecer, se a fé dele estiver em Jesus, se a fé dele estiver na palavra de Deus. Aleluias, aleluias. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluias, aleluias, aleluias. Irmãos, o que Jesus fez na vida desse homem não se estendeu somente a ele, não parou só nele. O que Jesus fez na vida desse homem, fez um milagre na vida do filho dele, fez um milagre na vida dele. O mais importante não foi o milagre na vida do filho dele. O mais importante foi o que Jesus fez, o mover que aconteceu para que aquela família fosse alcançada. Aquele pai e aquele filho, eles eram uma família. Aquele pai e aquele filho era uma família necessitada. Tudo aconteceu, discípulos tiveram dificuldade, igreja pelejou, igreja estava perseverando contra o sistema, contra os escribas, por causa de uma família, por causa de um necessitado. Deus, ele tem um propósito na vida dos necessitados, na vida daqueles que estão perdidos. Deus, ele tem um propósito. Deus, ele tem um propósito naquele que está caído ao lado da sua casa. Deus, ele tem um propósito naquele que está num bar nesse momento, naquele que está na boca de fumo neste momento, naquele que está enfermo nos hospitais nesse momento. Deus, ele tem um propósito na vida deles. Deus, ele pode fazer um mover, e esse mover vai envolver a igreja, vai envolver os escribas, vai envolver a multidão, mas o que importa no final é a salvação do perdido. O que importa no final é o propósito da igreja nessa terra. Que essa palavra possa entrar no seu coração, possa transformar a sua vida, possa se estender a sua família, em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui na sua casa, levante suas mãos ao alto e aplaudam o Senhor Jesus. Aleluias.